Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui, mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Nesse momento, possamos estar em uma postura tranquila, confortável, que possamos alinhar a nossa mente, o nosso coração com a espiritualidade superior. Pois, da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também necessita de leituras edificantes, de reflexões poderosas que possam nos auxiliar a entender como será que o nosso Mestre Jesus iria agir em tal situação, e que possamos sempre respirar, analisar a situação, buscar ao máximo não agir com ira, com o sangue quente, pensando sempre nas consequências das nossas ações. Porque muito mais do que palavras bonitas, é por ações que nós provamos o nosso crescimento espiritual. Que possamos vibrar pelos nossos irmãos, que muitos estão com fome, com frio, com medo, angustiados, que possamos levar paz, calma e amor e vibrações de resiliência, pois Deus é um Pai justo e amoroso, que não quer que nós sofremos o tempo inteiro. É uma fase que vai passar. E nesse clima de paz, de amor, convidamos a nossa palestrante, Roseli Bervian, que irá proferir uma palestra com o tema Reclamações e Pessimismo. Seja muito bem-vinda, Roseli. Olá, Rosiane, muito obrigada. Agradeço, assim, com o coração cheio de alegria, a oportunidade de estar aqui com vocês. Não conhecia ainda a COFA, então, para mim, realmente é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, podendo falar de um tema tão importante. Okay. Então, boa noite para todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento e para as pessoas que posteriormente assistirão a essa doutrinária. Então, quando chega um tema para nós, certamente é principalmente primeiro para o palestrante, para a pessoa que vai falar. Então, foi um tema que suscitou assim, bastante reflexão, bastante aprendizado para ajudar a guiar na nossa reforma íntima, na nossa transformação. Então, nós vamos começar a falar sobre esse tema, trazendo aqui uma imagem que certamente vocês já viram algum dia, ou já se depararam com essa pergunta. Ao enxergar um copo com água pela metade, e aí alguém perguntar, este copo está meio cheio ou meio vazio? O pessimista vai focar na falta e vai falar, olha, está meio vazio. Já o otimista vai focar na abundância, valorizar o que já se tem. Olha, ele está meio cheio. Então, a reclamação, ela está muito ligada com a questão do que falta. E a nossa conversa de hoje vai ser justamente um convite para que nós possamos focar no que há de melhor nas pessoas, nas situações, na vida. E aí, inicialmente, eu trago a ideia do que seria, né, do que é a reclamação. Então, a gente pode falar que a reclamação consiste, assim, num estado mental de insatisfação ou descontentamento, foco constante no problema, insatisfação repetitiva e falta de resignação ativa. Essa resignação ativa está ligada na aceitação serena das dificuldades, mas não passiva. Ativa, então, a pessoa tende a focar a fazer algo melhor. Por um lado, se a gente está focando sempre no problema,
a gente costuma a enxergar sempre o lado negativo das coisas. E aí aparece o pessimismo. Por isso que foi bem pertinente a escolha aí do tema reclamações e pessimismo, porque geralmente uma pessoa que reclama muito, ela tende a ter uma visão pessimista das coisas, sempre procurar focar no problema, no que não está legal, do que precisa melhorar. Não que a gente não precise também olhar, ter esse olhar carinhoso, olha, se eu posso fazer um pouquinho melhor, vamos fazer. Mas não está sempre focando no problema de forma assim negativa, querendo trazer só queixas, lamentações e críticas. Então, a gente tem que ter aí muito, muito cuidado. E a reclamação, ela está muito vinculada com o orgulho e o egoísmo, com desconhecimento das leis divinas e com foco excessivo nas dificuldades. E tudo isso vai gerar o quê? Vai trazer o quê como consequência? Produção de vibrações negativas, ampliação do sofrimento, porque observe, se a situação já não está boa e você vai focar no que não está bom, só vindo o lado negativo, você vai estar ampliando, aumentando o sofrimento. E vai gerar também desequilíbrio emocional. E a gente sabe que essas vibrações negativas estão muito relacionadas com os nossos pensamentos. O que nós pensamos, nós atraímos. Então, temos que ter muito cuidado com a questão da reclamação. Quando a pessoa reclama muito, a pessoa se torna uma pessoa chata, às vezes já não vai estar sendo bem querida. Então, nós temos que ter esse cuidado de ver até que ponto nós estamos reclamando. Será que isso é bom? E o quanto essas reclamações não nos fazem bem? Então, vamos estar refletindo nessa conversa de hoje sobre tudo isso. No livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 118, intitulado Queixas, Emmanuel traz o seguinte: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? Então, aqui é uma reflexão para que a gente possa aceitar as aflições, os desafios da vida com resignação e com paciência. Porque reclamar muito, ou melhor, reclamar, consome a nossa energia. Essa energia que deveria estar direcionada para a solução do problema, imagine, a gente conduz essa energia para poder estar reclamando, criticando, vendo que não está bom, só que de um sentido assim, de um olhar meio pessimista, e isso não é bom. E já no livro Mestre de Amor, que foi o primeiro livro psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, no capítulo 8, com o mesmo título, Queixas, Joana traz o seguinte: todos guardamos compromissos com o passado, que ressurgem no presente como espinheiros da aflição. Toda dificuldade pode ser considerada como favor da lei divina, concedendo ensejo oportunidade à simplificação e ao reajuste da alma. Foi aquela causa que a gente colocou um pouquinho, que colocamos anteriormente, que a gente falou, o desconhecimento das leis divinas, das leis de Deus. Quando a gente entende que muitas das nossas aflições estão relacionadas com atitudes que tivemos no passado, ou até na vida presente, né, como temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, onde temos as causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores, a gente passa a olhar essas situações desafiadoras como uma oportunidade de um resgate, de uma reparação e de um aprendizado. Então, a gente tendo esse entendimento, a gente já vai ter um olhar diferente para as situações que acontecem na nossa vida. Ainda no livro Vinha de Luz, no mesmo capítulo, traz o seguinte: a queixa é um vício imperceptível
que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faz o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com Cristo na solução das dificuldades. Olha que interessante, a queixa é um vício imperceptível. Muitas vezes as pessoas que só reclamam, o seu estado mental está tão assim focado na reclamação, em estar chamando a atenção de algo que precisa ser reparado, consertado, que a pessoa já faz de forma natural e nem percebe que só está reclamando. Então, é algo assim que a gente tem que estar muito atento. E as pessoas muitas vezes reclamam também, porque quando fazem o bem, querem que a pessoa que ganhou esse bem, esse benefício, possa ser grata, possa retribuir. E aí, mais um motivo para poder reclamar. Porque às vezes as pessoas recebem aquele benefício e, é claro, não quer dizer que ela vai estar fazendo da mesma maneira que recebeu, mas as pessoas criam as expectativas para receber do mesmo modo que deram. E aí vem mais uma situação para poder reclamar. Né? Então, a gente tem que trocar essa palavra vazia pelo trabalho silencioso, procurando fazer o bem de qualquer maneira, independente se a pessoa que recebeu aquele bem vai retribuir ou não. E ainda no livro Mestre de Amor, no mesmo capítulo 8, Joana traz: não vitalizes desse modo os próprios problemas com a dilatação da queixa. Enquanto reclamamos, espalhando nosso amargor, difundimos o lado negativo da oportunidade de reparação, ofertando desânimo e tristeza. A queixa cria pessimismo e estimula a ociosidade. Olha aí, a questão de que quando a gente fica só reclamando, as pessoas que ouvem as nossas reclamações, muitas vezes elas ficam desanimadas, elas ficam tristes. E aí, o que a gente tem que fazer para poder mudar essa postura da reclamação? Aqui nessa conversa de hoje, a gente vai trazer aqui algumas sugestões de exercício para que a gente possa estar sendo mais grato, né? No lugar da reclamação, a gente escolher a gratidão. E aí tem um livro bem interessante, quando eu fui convidada para poder falar sobre esse tema, eu encontrei esse livro, ó, Um Dia Sem Reclamar. Eu acho assim, olha, tem tudo a ver com a palestra que a gente vai realizar. E aí comprei o livro, fiz a leitura, e esse livro ele traz assim muitas dicas, várias reflexões para a gente com relação ao tema. Não é um livro espírita, mas ele dá para a gente aproveitar bastante aprendizado deste livro. Os autores são Davi Lago e Marcelo Galupo, e aí num dos tópicos do livro, eles trazem por que é tão difícil ser grato. Então, a gente vai fazer uma reflexão também trazendo trechos do Pentateuco Espírita para a gente ver como está tudo relacionado. Então, ele coloca assim que um primeiro obstáculo à gratidão é a nossa tendência a nos superestimarmos, criando uma falsa autoimagem e tornando a tarefa de sermos gratos quase impossível de ser realizada. Então, a gente pensa assim, que nossos desejos é que devem ser realizados, a nossa vontade que é importante, os nossos valores que importam, o dos outros não importa. Se não for do jeito que a gente quer, não serve. E aí, quando a coisa não acontece da maneira que a gente gostaria, aí vem a frustração. E aí a gente não vê razão para agradecer, né? Pois a gente valoriza muito mais o que a gente pede, o que a gente quer, do que a gente recebe. Então, essa questão dessa falsa imagem que nós temos sobre nós mesmos está muito relacionada com a questão do orgulho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9, temos o seguinte: o orgulho vos leva a julgar de ser mais do que sois, a não suportar uma comparação que pudesse rebaixar-vos,
a vos considerar, ao contrário, de tal forma acima de vossos irmãos. Então, o que decorre disso? Vós vos entregando à cólera, que é justamente um recorte que vem falando sobre a cólera. Então, quando nossos desejos, as nossas vontades não são atendidas por conta do nosso orgulho, por acharmos que somos superiores às outras pessoas, a gente se irrita, a gente reclama, nós somos intolerantes, não somos indulgentes. Então, olha aí como o orgulho está muito relacionado com a questão da reclamação. E ele traz um segundo obstáculo à gratidão, que é a nossa ânsia em reivindicar em vez de agradecer. Então, muitas vezes a gente, pode até ser que a gente tenha até direito, de fato, a reivindicar, a solicitar, a buscar algo que é de nosso direito. Mas a gente, às vezes, está muito mais focado nessa questão da reivindicação do que de agradecer. E aí nós temos na questão 933 do Livro dos Espíritos, que frequentemente o homem não é infeliz senão pela importância que liga as coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição e a cupidez frustradas que fazem sua infelicidade. Será que nós estamos, de fato, sabendo o que devemos desejar, que está criando essa infelicidade, essa insatisfação que nos faz reclamar? Toda vez que o nosso desejo excede, ele gera sofrimento, principalmente quando estão ligados às questões materiais, que sabemos que são importantes. Estamos aqui de passagem para evoluir, para poder aprender, mas quando a gente dá uma importância tão grande aos bens materiais em detrimento dos bens espirituais, o homem se torna infeliz. Já tem no próprio Livro dos Espíritos que diz que o homem mais rico é aquele que menos necessita. Então, a gente também precisa fazer uma reflexão sobre isso. E no livro Plenitude, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 3, ela traz o seguinte: porque não sabe distinguir entre o essencial e o supérfluo, o que convém e aquilo que não é lícito conseguir, o homem extrapola as aspirações e atormenta-se pelo desejo mal conduzido, ambicionando além das possibilidades e transferindo-se de uma para outra forma de amargura. Então, a gente ainda precisa aprender como diferenciar o que é essencial, de fato, para a nossa vida, o que é necessário e o que é supérfluo, que a gente pode abrir mão, que não vai ser, assim, tão importante para a nossa felicidade. Muitas das nossas inquietações, das nossas aflições, estão relacionadas com os nossos desejos que não são lícitos, vamos dizer assim, não são essenciais para a nossa estadia temporária aqui na Terra. E muitas vezes a gente está o quê? Estamos sofrendo justamente por esses bens passageiros, tá? Um terceiro obstáculo à gratidão é a nossa dificuldade de valorizar as coisas boas da vida em meio às lutas e sofrimentos. Então, ele faz um convite que nós devemos agradecer em todo o tempo e viver o presente. Naturalmente, quando estamos em uma tempestade, uma situação difícil, muitas vezes a gente não vê as graças, o benefício que aquela situação pode estar nos gerando. Quando a gente sai da tempestade, a longo prazo, a gente até consegue perceber uma justificativa daquela tempestade. Nós estamos perdendo a capacidade de viver o presente. É ilusório nós adiarmos a gratidão para um tempo futuro indeterminado. E é inútil carregarmos o passado de reclamações e lamentações. Precisamos mais viver o presente. A pessoa que vive muito em questão do futuro, ela fica ansiosa
E aí vem a reclamação, porque aquilo que ela quer, como ainda não chegou, ela fica insatisfeita. E a gente também, às vezes, está muitas vezes ligado, nós estamos ligados ao passado. E aí a gente reclama, de repente, daquele tempo, como era antes, olha como era melhor. Hoje em dia, a gente está vendo a situação com tanta violência, tantas coisas que a gente não via no passado, e aí a gente traz aquele tom de lamentação. E aí a gente lembra, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, no item 3, nós temos lá as características do homem de bem. E uma das características do homem de bem é, ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem reclamar, sem murmurar, sem lamentar. Então, como é que estamos aí nessa caminhada de sermos homens e mulheres de bem? E olha que lá no Evangelho ainda diz que lá não estão citadas todas as características do homem de bem, não é? E um quarto obstáculo à gratidão é a nossa incapacidade de comemorar os pequenos dons da vida. Então, ele faz também um convite que nós devemos agradecer pelas pequenas coisas e pelas coisas que estão em curso. Como assim? A correria da vida, a repetição das graças, dos benefícios que nós vamos obtendo todos os dias, nos anestesiam, nos deixam, assim, insensíveis, indiferentes a todos os presentes que recebemos. Poder, por exemplo, caminhar, fazer uma atividade física, poder dar um abraço nos nossos filhos ou nos nossos pais, poder trocar um par de sapatos por um par de chinelos aconchegantes. Então, tudo isso são benefícios, são graças que recebemos ao longo do dia, e como é tão natural, é tão regular, é tão corriqueiro e repetitivo, que a gente nem agradece. Poder acordar, né? Poder dormir, poder ter um lar, poder ter amigos, um trabalho. Então, poder se alimentar, ter saúde, mesmo às vezes diante de algumas limitações, mas somos, de modo geral, assim, temos uma relativa saúde, a gente precisa agradecer. Não só esperar acontecer um grande acontecimento para poder agradecer. O processo é tão importante quanto chegar no fim daquela caminhada. Então, ele chama a atenção que o reconhecimento diário dos benefícios recebidos é um antídoto contra o pessimismo. Então, precisamos estar valorizando esses benefícios que recebemos, né? Esses pequenos benefícios que recebemos ao longo de cada dia. Nas cartas de Paulo, nós temos que ele diz assim que devemos ter graças a tudo, sejam para pequenas ou grandes coisas, em qualquer circunstância, seja ela favorável ou adversa, mas que sempre possamos trocar reclamação pela gratidão. E no Evangelho, no último capítulo, 28, onde nós temos a parte da coletânea das preces, no item 28, tem o seguinte: não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Olha aí, muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige e, consequentemente, reclamar, ficar triste, ter uma visão pessimista da vida. Então, se a gente começa a valorizar, a celebrar as coisas simples da vida, a nossa vida fica mais leve, nós ficamos mais alegres, a gente consegue mudar a vibração do ambiente. E aí eu queria aproveitar para que a gente possa exercitar isso aí, ensinar para vocês um exercício de gratidão. Seria o seguinte: vocês vão escolher um caderno, pode até ser no seu próprio celular, num bloco de notas.
nós vamos escrever um diário de gratidão. Como é que ele funciona? Num período de 3 meses, você, a cada dia, no final de um dia, você vai anotar pelo menos uma razão pelo qual você é grato naquele dia. E tem umas regrinhas. Por exemplo, o motivo da sua gratidão deve ser um motivo autêntico. O motivo deve ser seu, não de todo mundo. Por exemplo, no final do dia eu vou ser grato porque eu posso respirar. A maioria das pessoas respira. Quem está vivo tá respirando. Então, não seria, vamos dizer assim, um motivo autêntico. Tem que ser algo relacionado a você especificamente. O motivo também que você vai registrar naquele dia tem que acontecer no dia. Se por acaso você tiver vários motivos para agradecer, não vale fazer estoque. Em que sentido? Vamos dizer que hoje eu tenho 3 motivos pelos quais eu sou grato, grata, eu vou guardar esses 2 para um outro dia e vou registrar apenas um. Não. Se naquele dia você tiver vários motivos, você registra. E a terceira regrinha é que não vale a repetição do motivo pelo qual você é grato. Então, por exemplo, vamos supor que você estava à procura de um emprego e você obteve aquele emprego. Então, você vai ser grato naquele dia, fez uma boa entrevista e conseguiu aquela vaga de emprego. Durante esses 3 meses, você não poderá repetir esse motivo. Naturalmente, a gente espera, né, que você fique naquele emprego, não saia e tenha que obter outro. Mas é só para vocês entenderem que não vale repetir o motivo. Então, se por acaso você não lembrar, de repente teve um dia, você já está lá no 2º mês, já registrou vários motivos pelos quais você é grato e, de repente, não conseguiu identificar um diferente, você vai escrever. Não consegui lembrar de nada por agradecer hoje. Mas não vai dizer que não teve nenhum motivo de gratidão, porque se a gente olhar com atenção, nós vamos observar que todos os dias é possível encontrarmos um motivo para agradecer e não reclamar. Ok? E aí, como vocês vão estar atentos para encontrar motivos de gratidão, a gente vai passar a ter mais atenção na forma como reagimos àquilo que nos é dado, aquilo que acontece com a gente. Por exemplo, você pode, num dia, saiu, viu uma praça bonita, ok, mas você parar para poder apreciar aquela praça bonita, poder ver as crianças brincando, de repente tem algum animalzinho ali na praça, é diferente de simplesmente você passar pela praça e viu a praça bonita. Então, perceberam? Então, esse é o diário da gratidão. Pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Vamos fazer isso? E aí vocês vão ver que no final de 3 meses, de 90 dias, como nós temos tantos motivos para agradecer e não para reclamar, tá? E aí, olha que no Evangelho ele vem reforçar esse exercício da gratidão. Ele traz assim, se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. É como a gente já comentou, a nossa vida tão corrida, tantas demandas, e às vezes a gente não para por poucos minutos para poder reconhecer tantos benefícios que nós vamos tendo ao longo do dia. Então, que a gente possa ficar um pouquinho mais atento e celebrar essas benesses que recebemos todos os dias. E aí a gente traz também, para ajudar nesse exercício da gratidão, porque a gente poderia dizer também que a gratidão é uma forma da gente tentar anular a questão da reclamação. Uma prática importante é estarmos vigilantes com relação aos nossos pensamentos. O que é que nós estamos vibrando? O que é que nós estamos pensando? Lembra que anteriormente a gente já falou que o que nós pensamos, nós atraímos.
O que nós queremos para o nosso lar? O que nós queremos oferecer às pessoas com as quais convivemos a partir dos nossos pensamentos e das nossas vibrações? Então, vamos ficar mais atentos ao que nós estamos pensando. Vem um pensamento de reclamação, vem um pensamento ruim, deixa ele vir, mas depois já tenta substituí-lo por um pensamento mais positivo. Uma segunda prática importante é a prece sincera. A prece, a gente sabe, é a maneira como que temos de conectarmos com Deus, com o divino, onde podemos estar agradecendo e pedindo também força, coragem, para nos mantermos com fé, confiantes em Deus, para que possamos ter boas inspirações, para fazermos melhores escolhas. Então, isso é bastante importante. O cultivo da gratidão, como nós já falamos, demos até um exemplo do exercício de gratidão, e a caridade. Quando a gente coloca a nossa ação no bem em prática, a gente não vai ter tempo para poder reclamar. Nós vamos estar a serviço do bem, de amar, porque nós temos várias formas de amar os outros, inclusive os, entre aspas, os nossos inimigos, porque o Espiritismo vai nos ensinando que, de fato, nós não temos inimigos. Então, são geralmente pessoas com as quais já tivemos algum tipo de dificuldade, que em algum momento fomos vítimas, mas também fomos algozes. Então, a gente tem que parar com esse ciclo, não é? E procurar estar sempre fazendo a caridade. E aí, um outro exercício de gratidão que eu queria trazer para vocês, para ajudar que a gente evite a reclamação e, vamos dizer assim, vibrar em faixas mais densas de pessimismo, é a nossa mudança de perspectiva a olhar fatos do cotidiano. Como, por exemplo, muitas vezes estamos no trânsito e a gente reclama. O trânsito está engarrafado, o transporte público está lotado. Então, o que a gente poderia fazer nesse momento? Como a gente não tem como mudar, a gente pode aproveitar esse tempo que estamos parados e utilizá-lo de uma outra maneira. Então, uma sugestão é transformar o engarrafamento em um cenáculo de prece. Então, a gente usa esse tempo para sintonizarmos com os benfeitores espirituais e fazermos uma prece, ouvir uma palestra edificante, se assim permitir, ouvir uma boa música. Então, nós temos várias, vamos dizer assim, possibilidades, mas eu sei que às vezes a gente não quero chegar atrasado no trabalho, no colégio, na faculdade, mas como não tem como a gente mudar aquilo, a gente olha de uma outra maneira para aquele momento. Então, seria apreciar a paisagem. Muitas vezes passamos por um lugar todos os dias e não percebemos ali que tem a existência de uma árvore, de um edifício. Observar o que está ao nosso redor também é algo interessante para fazermos. Um segundo cenário é com relação às pessoas com as quais convivemos, seja na família, seja no trabalho. A gente sabe que essas pessoas difíceis com as quais convivemos são os nossos mestres. O que elas têm para nos ensinar? Então, o que a gente pode fazer? Em vez da gente estar focando no que o outro faz de errado, focar no que a pessoa tem de bom. Olha aí, lembra lá como Jesus entendia a caridade, o famoso BIP? E ali do BIP, BIP, o I é a indulgência para com os erros dos outros. Então, vamos focar no que é bom e não nos defeitos, porque ninguém é 100% mal. Uma maneira da gente ter a prática com relação a isso é a terapia do silêncio. Quando alguém errar, a gente calar a crítica e vibrar amor, enviar bons pensamentos para aquela pessoa. Não estou dizendo que isso aqui é fácil, mas a gente pode tentar, não é? Olha outra coisa que acontece também, os imprevistos domésticos ou tecnológicos. De repente, queimou uma lâmpada, faltou energia, faltou água, a internet caiu. Às vezes a gente precisava
fazer um trabalho, participar de uma reunião online e a internet caiu. A gente vai reclamar? Claro que na hora a gente, né, num primeiro momento, a gente tem aquele impulso da reclamação, mas se a gente começar a mudar a perspectiva, o nosso olhar para aquele acontecimento, a situação pode se tornar mais leve e menos penosa. Uma ação prática é a gente adotar a postura do resolva sem barulho. Como assim? Por exemplo, fiquei sem internet, o pneu furou, vamos respirar. Primeiro, procurar não perder a calma. Então, a respiração ajuda a gente a ter um pouco mais de equilíbrio e a gente mudar o foco do problema para a solução. Agradeça porque foi apenas um dano material e ninguém se machucou de repente. Sempre tem o lado positivo de todas as situações. Basta a gente mudar o nosso olhar. Se eu fiquei sem internet, é porque, obrigado, Senhor, eu tenho internet em casa, eu tenho um computador, eu tenho um smartphone, o pneu furou, obrigada, Senhor, eu tenho um carro que permitiu que, né, o pneu furasse. Quantas pessoas não têm carro e depende de um transporte público? Então, tudo é uma questão do modo como a gente enxerga as coisas. E a gente já, para finalizar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de trazer mais um exercício de gratidão que está presente nesse livro e que leva o título do livro, Um Dia Sem Reclamar. Como é que seria isso? Vamos tentar a gente passar um dia sem reclamar, 24 horas sem fazer nenhuma reclamação, lamentação. Será que a gente consegue? Será que é difícil? Como é que isso daqui acontece? A gente vai registrar o horário em que iniciará esse exercício. Então, a partir de agora, eu não vou reclamar, você vai anotar o horário. E cada vez que você violar esse comando de não reclamar, você fez uma reclamação, você vai aí anotar o novo horário, onde vai reiniciar o exercício. Então, não precisa você estar contando quantas vezes você reclamou, porque o próprio registro dos horários já vai estar fazendo essa contabilização. E aí você não pode reclamar. E a reclamação não é só na questão verbal, porque a reclamação também passa por atitudes não verbais. Seja por um suspiro de reclamação, seja, às vezes você vai pegar um elevador, você apertou uma vez o botão e o elevador está demorando. E aí você, na sua impaciência, você começa a apertar várias vezes. É uma maneira de você estar reclamando que está subentendida. Então, tem várias situações não verbais que envolvem uma reclamação. Uma forma de olhar a pessoa, de repente não fez uma coisa correta, você já olha com uma censura. Se você violar esse comando, seja reclamando de forma verbal ou não, você tem que reiniciar o exercício de um dia sem reclamar. Então, foi ali que eu trouxe, você precisará distinguir que situações verbais e não verbais constituem uma reclamação de ingratidão. Então, gente, assim, a gente procurou trazer nessa conversa, apesar de eu estar só aqui falando, mas de alguma maneira a gente imagine que vocês estejam ouvindo essa mensagem, trazer exercícios práticos e reflexões em torno de situações comuns do nosso dia a dia que envolvem a reclamação. Eu espero que vocês possam aproveitar de alguma maneira, assim como eu tenho procurado aproveitar esses exercícios para melhorar a condução da minha vida. E eu gostaria de finalizar com duas frases, que está aí no último slide, já deve estar aparecendo aí para vocês. Vamos ver se vai aparecer aí. Que é: você não controla o que acontece com você, mas pode controlar a forma como reage ao que acontece com você. E uma das maneiras é não reclamando e sendo grato por tudo que acontece na nossa vida, sempre conectados a Deus. E quando vier a vontade de reclamar, pense no motivo para agradecer e ver o que essa situação, que aprendizado ela está nos oferecendo.
Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço, muita paz e muita luz, e que Jesus esteja sempre conosco. Queremos agradecer por essa maravilhosa reflexão. Mas fácil não é. Não é, mas vamos para o exercício. Na hora que estiver tentando, respira, bebe um golinho de água. Hoje não. Hoje eu escolhi não reclamar. Por mais que esteja aqui rolando dos meus divertidamente, tão confuso. Mas a gente pode respirar um pouquinho e dizer, não, consigo me controlar. Não precisa, né? Muitas vezes a gente é mais o ímpeto do que a necessidade mesmo. Exatamente. Então, muito obrigada, Roseli. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. E não esqueçam de curtir essa página e compartilhar essa palestra para que alcance cada vez mais pessoas, inclusive aqueles parentes mais idosos que adoram reclamar. A gente entende que é processo, a idade, já estão cansados. E também a gente precisa ter o exercício de não reclamar deles que estão reclamando. Olha que nível! Muitas camadas. Então, acolhimento, paciência, e nós conseguimos aos pouquinhos nos tornar pessoas cada vez melhores. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite e até o nosso próximo encontro. Tchau!